Quer dizer, um aluno que inicia hoje, eu vou colocar 4 estações, um aluno mais avançado, 6, 8, 10, e vou a 12 ou mais estações. Tá? Eu já vi pelo mundo por aí pessoas usando, às vezes, circuitos com 14, 16 estações. Né? Então, isso, para fazer uma maior variedade de exercício, nós vamos ter que, evidentemente, diminuir o número de repetição e diminuir o número de séries. Né? Então, pessoal, isso tudo que eu estou chamando aqui, eu estou chamando de indicadores de controle de carga de prescrição do exercício. Tá? Agora, veja bem, a pergunta que começa a surgir aí é qual critério eu uso primeiro, né? Como é que eu sequencio, como é que eu crio um modelo para ir utilizando esses critérios e ir apertando o parafuso, soltando o parafuso, ou seja, apertando a intensidade, que nós chamamos de intensidade, soltando a intensidade, como é que isso se ondula ao longo do tempo da prescrição do exercício. Né? Então, veja bem, pessoal, dá para partir para o que eu vou chamar de... Você tem os critérios e agora eu vou para os indicadores desses critérios. Esses indicadores, vamos pegar o aspecto agora metabólico. Porque nós falamos tudo de aspectos de dinâmica do movimento neuromuscular. Agora eu posso anexar aqui os aspectos metabólicos. Ou seja, em que frequência cardíaca que eu vou trabalhar o determinado tipo de exercício. Então, essa é uma outra variável. Né? Então, eu vou realizar exercício numa frequência cardíaca abaixo de 120 batimentos, são frequência cardíaca que está muito próxima à frequência cardíaca de repouso das pessoas, ou seja, eu vou tirar ela um pouquinho do estado adaptado dela, vou realizar exercícios com frequências cardíacas mais altas, por exemplo, acima de 160, 170 batimentos por minuto. Então, esse é o critério metabólico. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a prescrição de exercício foi caminhando ao longo dos tempos, com muita informação, mas muita informação que chega, exercícios novos, coisas que as pessoas chamam de métodos, né? Qualquer coisa a gente diz que criou um método. Nós somos abusados, né? Na verdade, nós não criamos muito método, não. O que a gente cria, o que a gente organiza são meios de treino, que vai ser colocado dentro de algum método, e método não tem muitos métodos. Não tem muitos métodos. Na verdade, são pouquíssimos os métodos de treino que nós temos. Eu poderia falar aqui do método, por exemplo, de exercício continuado, exercício contínuo, duradouro, pedalando uma bike, né? Caminhando numa esteira, nadando. Esse é exercício contínuo, método contínuo. E posso dizer do exercício intervalado, que são todos os exercícios que eu tenho intervalo. Normalmente, nós usamos exercício intervalado, tá? Quando nós queremos trabalhar assim numa potência muscular maior, gerar uma intensidade fisiológica maior. Né? Normalmente usamos exercício intervalado para ensinar o exercício. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, apesar de todos esses controladores de frequência cardíaca, de concentração de lactato, tudo que nós utilizamos para prescrever ou gerar carga do exercício, existe um deles que talvez seja de grande importância no nosso trabalho. Você usar o índice, o indicador de qualidade de execução do movimento. Se você usar o indicador de qualidade de execução do movimento, pode ter certeza que você não vai sobrecarregar, ou seja, levar o seu aluno a uma exaustão exagerada. Porque quando nós falamos em qualidade de movimento, e esse é um problema na nossa prática, o que aconteceu conosco? Nós pegamos muito no volume do treino. Então você prescreve lá, olha, vai ser 5 séries de 10, você não quer nem saber como o aluno executa e você vai para cima para cumprir a tarefa. 5 séries de 10. Não precisa. É melhor que ele cumpra 2, que ele cumpra 3, mas com uma técnica, com uma eficiência na execução do movimento de maneira espetacular. Então, qual vai ser o indicador de fadiga? A deformação do movimento. Então, eu vou pedir para o indivíduo fazer, por exemplo, um exercício de flexão do tronco, né, um abdominal. Vamos pedir para ele fazer com elegância, fazer direitinho. Então, ele fez a primeira. Na segunda série está previsto 10. Você já viu que com 5 ele já começou a tentar se acomodar de forma diferente do habitual, da técnica correta. Então, você já diminui a série. Então, o indicador de qualidade de movimento talvez seja o indicador mais importante para a gente utilizar. Por quê? Porque se ele fadigou, a qualidade vai para o pau.
Se a gente quiser cumprir o volume do treino, nós não estamos prestando atenção na qualidade. Então, nós vamos sobrecarregar articulações, vamos fadigar exageradamente a musculatura do indivíduo e vamos colocar ele numa situação de perigo no exercício, enquanto que o princípio fundamental é distanciar ele do perigo. Ou seja, o exercício tem que melhorar a qualidade de saúde dele e nunca piorar a qualidade de saúde dele. A nossa escola, pessoal, de prescrição de exercício, ela é uma escola de muito volume. Nós aprendemos isso, ou seja, as informações que chegaram no início da nossa história da educação física veio com muito volume. Aquele negócio de filme, de Rambo, de vai até a fadiga total, né? Tudo bem, em algum momento, né? Em algumas aulas, é interessante a pessoa se conhecer num estado de fadiga um pouco maior. Mas isso a gente tem que colocar mais adiante no programa de treino. Depois que essa pessoa já tem uma boa adaptação ao exercício, que ela domina o exercício, que o exercício já faz parte da vida dela, é hábito na vida dela, e então ela já tem toda uma preparação para chegar no momento de fazer esses exercícios power, né? Exercícios que eu não vou olhar a qualidade do movimento, e sim vou olhar a quantidade do movimento. São exercícios condicionador no ponto de vista do volume. Então isso tem que vir um pouco mais tarde. Primeiro, nós precisamos ensinar as pessoas. Nós somos treinador, nós somos professor de físico escolar. Você é treinador. Espera aí. Treinador é uma palavra esquisita, né? Parece que você é um adestrador. Mas, na verdade, é o seguinte. Antes de qualquer coisa, o que nós somos? Professores. Ensinar. Ensinar o exercício. Ensinar o movimento. Isso é a primeira coisa. Segundo, nós somos agentes de saúde. Então, nós vamos ensinar o exercício, vamos propagar o exercício, vamos incentivar a pessoa a fazer exercício até o limite onde eu não vou romper o princípio da saúde. E depois vem o lado do treinador, que eu quero performance, eu quero que ele melhore, eu quero desempenho. Pô, se o meu velhinho de 50 anos de idade, ele sentou 2 vezes na cadeira na primeira sessão de treino e levantou e fadigou, eu quero que daqui a algumas sessões ele levante 115, 20 vezes sem fadigar. Isso é desempenho, isso é performance neuromotora. Iria até mais longe um pouquinho. Isso é performance psiconeuromotora, né? Então, nós mexemos com desempenho o tempo todo. Só não usamos esses termos para não assustar as pessoas. Agora, tem formas e formas de eu buscar esse desempenho. E o que eu estou chamando a atenção nesse momento é para a gente primar pela qualidade, ensinar as pessoas a fazer exercício correto. Porque aí ele será sempre benéfico. Porque o exercício ele não é sempre benéfico. Dependendo da forma que a gente executa, ele não é sempre benéfico. Ah, professor, mas as pessoas vêm para a estética, tem que usar bastante carga, eu preciso hipertrofiar ele, então eu vou perder meu aluno. Eu concordo. Mas veja bem, você não tem solução. Você não vai conseguir esse resultado com a pessoa que está iniciando. Você vai ter que gerar um processo adaptativo, um ganho de experiência. Ele vai precisar ganhar experiência fazendo exercício. Ele vai precisar aprender o exercício, aprender a respirar, aprender a relaxar fazendo exercício. E mais tarde nós vamos colocar maromba nele. Mas a maromba que é proporcional à condição dele. Ele não vai pegar a maromba do colega e botar nele. Ele vai colocar a maior maromba possível, respeitando a individualidade biológica dele. Quer dizer, então, gente, olha, se as pessoas imaginassem o quanto é nobre a prescrição do exercício, as pessoas que eu digo é a sociedade que precisa de nós, né? Talvez nós não estamos conseguindo vender o exercício direito, porque o nosso discurso é sempre o mesmo, vamos melhorar a qualidade de saúde, o cara vem uma aula, 2, 3, e está dolorido, está mais dolorido do que estava, o cara não consegue assimilar esse conceito. Então eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de calma. E nesse momento que nós vivemos agora, pós-pandemia, pós-tudo, com esse sedentarismo violento que a cada dia a tecnologia rouba o movimento das pessoas, a cada dia as pessoas estão sentadas no sofá mais horas, né? As pessoas, nesse momento, vão precisar muito mais da gente. Nós precisamos mudar um pouco a forma de vender o nosso exercício. Talvez as formas agressivas que estão dando certo no momento pode ser um tiro no escuro.
Não, venha fazer exercício, você vai perder peso, você vai isso, vai aquilo. Perder peso não precisa fazer exercício, nós sabemos disso. Perder peso, procura um nutrólogo, nutricionista, dá uma equilibrada nisso tudo, vai perder peso. O exercício tem que ser vendido com uma coisa muito maior do que só perder peso, do que só melhorar a hipertrofia da fibra muscular. O exercício tem que ser vendido como um principal articulador, principal fator de melhora de qualidade de saúde para as pessoas. Porque aí é concreto, aí é uma coisa realmente concreta. Pessoal, não esquece de bater nessa setinha para chamar os colegas para o final aqui, que eu tenho umas coisinhas para falar para vocês daqui a pouquinho. Mas mais 2 minutinhos, 3, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós não vamos abrir aqui para perguntas, senão nós vamos passar a tarde toda. Principalmente hoje, que eu estou emocionado, que é o nosso dia, e principalmente falando de exercício. Não? Que coisa melhor? No dia do profissional de educação física, nós estamos falando de exercício. Ou seja, nós estamos falando de movimento. Nós precisamos criar um movimento nacional, aí é um movimento popular, social, para trazer as pessoas para se movimentar na parte motora, criar caminhadas estatais, caminhadas municipais, o jogo da peteca lá em Minas Gerais, o jogo da bola de areia em algum lugar, enfim, o cabo de guerra com as crianças não sei onde, nós precisamos colocar essa população para fazer exercício. Mas antes disso, a nossa venda é muito forte, antes disso a gente precisa entender de exercício. Né? Nós precisamos voltar, a própria universidade precisa voltar a estudar o exercício desde a sua origem, como é que surgiu, como é que faz, estudar mais o exercício, respeitando os movimentos naturais do ser humano, e agora, criar movimentos mais naturais para as pessoas através do programa de exercício, porque as pessoas deixaram de ter a experiência dos exercícios naturais, de pular o rio, de subir o morro, de subir a árvore, de pular a mureta. Acabou tudo isso aí. Tem pessoas que não fazem isso de forma alguma. Um rolamento para frente, um rolamento para trás. Tem pessoas que não conseguem agachar e ficar com o calcanhar no chão. Testa você aí depois. Faz um agachamentozinho, fica com o calcanhar no chão, vai com o glúteo lá no calcanhar e sobe. E faz isso aí algumas vezes para você ver que a estrutura neuromuscular ela vai sentir bastante. Pode ser que você, que é o professor, que se exercita, nem tanto. Mas as pessoas, de uma forma geral, muito. Então, gente, a nossa fala, por que eu estou tendo esse bate-papo com vocês? Já justifiquei pelo nosso dia da educação física. E nessa conversa que eu tive com os colegas da semana passada, em especial com o professor Abdala, nós resolvemos nos presentear e dar um presente a vocês, mas um presente que provavelmente no primeiro momento não é para muitas pessoas, né? Nós queremos entrar numa sala com 40, 50 pessoas e passar um dia ou dois discutindo prescrição de exercício, mas multifactorial. Eu gostaria de terminar um bate-papo desse até discutindo um modelo matemático de prescrição de exercício. Então, olha que interessante. Antes de falar em matemática, em fisiologia e biomecânica, primeiro falar em exercício, né? Então, dá um print nessa tela aí, tá? E posta nos store, marca na UCA, por favor, dá um printzinho nela, vai para os store, tá? E ó, marca na UCA, porque isso aí nos ajuda a divulgar, tá? Todo o projeto que nós estamos colocando aí à disposição de vocês, desde o aplicativo que a gente conseguiu montar, com 3 programas de exercício de corrida, um programa de fitness e um programa especial de emagrecimento. Montei um aplicativo que tem lá 20 mil circuitos dentro, com 8 exercícios, né? Então nós estamos falando de 160 mil exercícios, tá? E segue para nós, entra aí, segue o Nauca, tá? Segue o Nauca, nós vamos, a partir de agora, dar muita informação sobre o Nauca para vocês, tá? E uma coisa interessante é o seguinte, pessoal, nós vamos passar aqui o endereço, tá? A Dahara está aqui me ajudando, o @Nauca e NutriFit, para você entrar, porque também nós desenvolvemos uma linha de alimentação, sabe? Então, estou pensando nesse tripé mesmo, pessoal. Nós estamos falando de exercício, estou pensando no tripé exercício, alimentação e o recover, a recuperação, tá? Já preparamos esses 2 instrumentos num bom nível, vocês vão ver a alimentação
que a gente já está trabalhando, produzindo aí, tá?